estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas amigas e meus amigos. É com muita alegria que nós iniciamos o programa de número 35 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. E o tema de hoje é o capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado Lugares Assombrados. Este é o primeiro programa deste capítulo 9. E para iniciar a reflexão sobre o tema Lugares Assombrados, nós trouxemos do livro Chico de Francisco, da editora espírita União, um fato muito interessante da experiência mediúnica de Chico Xavier. O capítulo é intitulado O Culto do Evangelho no Lar. O biógrafo de Chico narra da seguinte forma: um casal amigo de Chico ia começar a fazer o culto do Evangelho no lar. E foram informados de que, se perseverassem com fé, quando fizesse 6 anos, Jesus lhes enviaria um presente. Quando completou o 6º ano, estavam ansiosos à espera do presente. Terminaram o culto e ficaram esperando até a meia-noite, mas nada acontecia. No dia seguinte, quando acordaram, descobriram que estranhos haviam entrado em sua casa, levando, entre outras coisas, um valiosíssimo e histórico diamante. Um pouco descrentes e decepcionados, foram até Chico Xavier. A resposta de Chico não poderia ser mais lúcida. Mas o presente, disse Chico Xavier, era exatamente este. O valor daquele diamante era incalculável. E houve tantos crimes e tantos suicídios por causa dele, que vocês estavam com quase 100 de obsessores dentro do lar. Muitos foram doutrinados e esclarecidos com o culto, mas 28 estavam irredutíveis. E o único jeito de retirá-los de lá foi fazer com que o diamante fosse embora. E eles foram atrás da joia. Esse fato é muito interessante. Espíritos ligados à joia, a um objeto. Centenas envolvidos em dramas que se sucederam ao longo de várias reencarnações. No ideário popular, na cultura dos povos, nós temos informações semelhantes. Muitos objetos considerados mal-assombrados, de mau agouro, que traziam ou que trairiam, se estivessem dentro de casa, maus presságios,
péssimas vibrações. Ao que parece, essas histórias não eram destituídas de um fundo de verdade. Aliás, foi o que sempre Allan Kardec buscou fazer: desmistificar os contos populares, verificar a possibilidade da ocorrência do fenômeno e extrair dali a verdade e o esclarecimento. Esse fato de Chico realmente impressiona. 6 anos de culto do Evangelho no lar e 28 espíritos que insistiram em permanecer ligados àquela joia. Quando a joia saiu de casa, os espíritos foram com ela. Kardec trata exatamente desse tema no capítulo 9 de O Livro dos Médiuns, quando ele fala de lugares assombrados. No item 132 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec narra da seguinte forma: as manifestações espontâneas em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas às perguntas feitas sobre este assunto. Então, Allan Kardec vai agora desenvolver uma série de perguntas para tentar identificar se no âmbito, no meio de certas crenças ou ditos de que alguns lugares são efetivamente assombrados ou objetos são assombrados, ele faz uma entrevista com os espíritos superiores e colhe importantes informações sobre esse tema. A primeira pergunta é muito importante e interessante. Indaga Allan Kardec: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Na pergunta, nós já temos 3 elementos de reflexão muito importantes para o perfeito entendimento do propósito desse capítulo. Primeiro é que Kardec começa dizendo: os espíritos se apegam. Há de se indagar: quem são os espíritos? A quem ele está se referindo? Já comentamos outras vezes, e é sempre bom reafirmar, que todas as vezes que lermos a palavra espíritos ou a referência aos espíritos, ou como inicia a pergunta, os espíritos, nessa altura do nosso estudo, nós já não podemos ter mais aquela visão de que estamos falando de terceiros, de seres que não se ligam ou não têm nenhuma relação conosco. Algo exterior. Os espíritos, eles. Mas, na verdade, nós somos esses espíritos. E esse é o propósito de todo o Livro dos Médiuns e dessa pergunta. Quando Allan Kardec indaga os espíritos, nós poderemos colocar assim: nós, os espíritos, depois que desencarnamos, apegamos unicamente às pessoas ou também às coisas? Então, essa visão mais ampla do estudo é muito importante para nós absorvermos a essência espiritual dos conceitos aqui trazidos por Allan Kardec e conseguirmos relacionar esses conceitos com o nosso cotidiano.
Porque enquanto nós estivermos falando de mediunidade, estudando o livro dos médiuns com o olhar para o exterior, como se fosse algo que não se vinculasse a nós, nós erramos. Então a gente erra quando diz os espíritos e nos excluímos. Nós erramos quando dizemos os médiuns e nos excluímos. É isso que precisa mudar no nosso ângulo de percepção e que é necessário que se dissemine para nós desmistificarmos a prática mediúnica como algo exclusivo de pessoas, algumas pessoas, ligadas exclusivamente a fenômenos, ou eles, os espíritos. A gente fala muito, os espíritos no mundo espiritual, como se fosse algo muito distante de nós. É uma maneira de expressar que, na verdade, nos afasta do sentido real do estudo. Nós, espíritos, aqui no plano físico / material. Porque nós estamos no mundo físico, material, mas ligados, ou traço, mundo imaterial ou espiritual. Então, nós estamos vivendo na dimensão material e espiritual ao mesmo tempo, material / espiritual, não é? Ou físico espiritual, ou material e invisível. Então, essas expressões têm que ficar muito claras na mente da gente, senão a gente não consegue entender o que é que nós estamos estudando. Nós não estamos estudando fenômeno. Nós estamos estudando a mente humana e a possibilidade que ela tem de produzir fenômenos que são naturais. E veja, não sei se vocês já observaram, nós já estamos no capítulo 9 de O Livro dos Médiuns. Em que momento vai começar o estudo diretamente ligado ao desenvolvimento da mediunidade? Quando é que Kardec, no Livro dos Médiuns, eu não sei se os irmãos já compulsaram o índice, onde é que ele começa efetivamente a estudar o desenvolvimento? Nós já começamos. Nós já estamos estudando e já estamos desenvolvendo. Não estamos na prática da reunião mediúnica. Mas nós só poderemos chegar nessa prática com segurança se detivermos esses conhecimentos que são basilares, que nos dão a melhor compreensão das nossas relações com o mundo espiritual e nos ajuda a entender esse mecanismo, essa dinâmica. E, sobretudo, quando nós nos inserimos num processo de autoconhecimento, nesse contexto. Por isso é que nós temos que, ao ler toda a obra da codificação, mas nós estamos falando do Livro dos Médiuns, os espíritos, a mediunidade, nós temos que entender que estamos falando de nós e de um potencial psíquico nosso, genericamente distribuído, conquanto existam, obviamente, os médiuns ostensivos. Então, os espíritos, nós nos apegamos, depois que desencarnamos, às pessoas, porque aqui já há uma afirmativa na pergunta, eu falei que eram 3 aspectos da questão que precisa ser analisada. Exatamente, a primeira é essa, a segunda é afirmativa na própria pergunta, quando Kardec afirma que os espíritos se apegam unicamente às pessoas, então está afirmando, os espíritos se apegam às pessoas. Nós nos apegamos às pessoas quando desencarnamos. E aí ele complementa, ou também os espíritos se apegam às coisas. Se nós não mudarmos o olhar sobre a questão da mediunidade, analisarmos como uma questão mais de autorreflexão, para aprimoramento pessoal, eu vou ficar sempre tendo essa visão de exclusão da minha pessoa em relação ao estudo. É por isso que muitas pessoas dizem, eu não preciso estudar mediunidade para trabalhar mediunicamente. E é verdade, porque a faculdade mediúnica ela é inerente ao ser humano, ele vai atuar como ele quiser.
O que o livro dos médiuns traz aqui é exatamente um conhecimento que não vai se adquirir puramente na experiência prática. Essa experiência teórica colhida por Allan Kardec foi um planejamento do mundo espiritual para trazer ao mundo físico. Então, como a gente não se insere no contexto do estudo da mediunidade, ele é desnecessário. Porque o adulto é assim, no processo ensino-aprendizagem. A gente só retém aquilo que a gente pode dar uma utilidade prática. Diferente do adolescente que vai para... A criança e o adolescente que vão para a escola, quando vão para a escola, por imposição, muitas vezes dos pais, ou simplesmente não é por amor ao estudo em si. O adulto busca alguma formação por um objetivo diferente de criança e adolescente. O adulto vai buscar uma formação quando aquilo pode lhe trazer algum ganho. Então, um profissional vai se especializar ou aprimorar em determinado ofício para que ele possa trabalhar com aquela atividade, melhorando as suas condições profissionais. Mas por quê? Porque o indivíduo, quando vai fazer um curso, né, na sua área profissional, ele se insere no contexto do ensino, do processo ensino-aprendizagem. Não, eu vou fazer esse curso aqui de informática, por exemplo, para aprender a lidar com esse aparelho, com o computador, eu vou operar melhor isso, e isso vai representar muito no meu crescimento profissional. Então, a pessoa se insere no contexto do processo ensino-aprendizagem e ele traz aquilo para o seu cotidiano, ele assimila o conhecimento e aplica. E vai trabalhar com aquilo que ele aprendeu. No ensino espírita, é a mesma coisa. Se eu não me inserir no contexto e não começar a enxergar tudo que nós estamos estudando dentro de um cotidiano no qual nós estamos nos relacionando permanentemente com os espíritos, nós teremos esse estudo apenas como um deleite, como fonte de conhecimento, mas sem utilidade prática. Ou então a gente coloca como utilidade prática exclusivamente quando estivermos na reunião mediúnica. Não, eu vou usar esse conceito porque lá na reunião mediúnica, porque eu vou entrar em transe. Não é? E, por exemplo, esse tema lugares assombrados fica apenas como uma curiosidade para saber que tem alguns lugares que tem espírito ou que não tem espírito. Não é esse o propósito. De forma alguma. O que se tem aqui são ferramentas de um processo ensino-aprendizagem que deve nos levar a uma compreensão existencial para uma adaptação a uma nova realidade na qual nós estamos penetrando gradativamente, que é essa da alta espiritualidade, visando a nossa transformação psíquica ou a transformação moral. Então eu preciso me inserir nesse contexto. Para que a gente não continue fazendo um estudo do livro dos médiuns, simplesmente buscando saber pelo saber, ou seja, é um conhecimento curioso, interessante, mas e daí, o que eu faço com isso? Deixa eu continuar minha vida como estou. Esse capítulo mostra exatamente o contrário. Nós, espíritos, depois que desencarnamos, nós nos apegamos unicamente às pessoas ou também às coisas? Mas tem um outro lado também. Aqui explica, nessa pergunta e resposta que nós vamos ver, que nós estamos atraindo ou rodeado por espíritos, e aí sim, eu tenho um olhar para o exterior, mas esses espíritos são pessoas que estão sendo atraídos, muitas vezes por mim, e passam a conviver comigo dentro de casa, me influenciando positivo ou negativamente e podendo, inclusive, alterar a dinâmica da minha vida. Então, é um estudo de vida. O estudo espírita precisa se transformar naquilo que se chama o bem da vida. O que é o bem da vida? É aquilo que a gente valora como importante
na nossa existência. É o bem da vida. É algo, no caso, um conhecimento de natureza imaterial que tem profunda repercussão na minha existência, na minha evolução. Então, o estudante da mediunidade aqui está penetrando num conhecimento, avançando num horizonte importantíssimo para o seu desenvolvimento. Quem não estuda está alheio, e aí se surpreende. Porque em qualquer circunstância inesperada, ele não vai saber interpretar a reunião, a sua relação com o mundo espiritual. Inclusive os dirigentes de reunião mediúnica, sem nenhuma crítica, mas apenas fazendo uma reflexão, muitos não aceitam o estudo do Livro dos Médiuns, não aceitam o estudo espírita para os seus grupos, ou acham isso desnecessário. Muitos grupos pensam assim. O Livro dos Médiuns nos descortina um panorama novo e nos expõe a forma mais segura de relacionarmos com os espíritos. Mas eu já tive conhecimento, repito com todo respeito, de dirigentes que depois de serem exortados à importância do estudo da mediunidade, ao fecharem as portas para o início da reunião mediúnica, quando não fazem essas reuniões em público, já ouvimos algumas vezes a pessoa dizendo assim: aqui eu faço como eu quiser. E dispenso o estudo. Aqui faço como eu quiser. Ou seja, ele dirige a reunião mediúnica segundo a sua imagem e semelhança. E não segundo a orientação dos espíritos. Essa é uma visão atávica, primitivista, que precisa ser superada. É quase como aquele arquétipo, né, que existe na humanidade, né, pelo menos no Ocidente, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Na verdade, não foi assim. O homem interpretou Deus segundo as suas possibilidades psíquicas. Então, o homem atribuiu a Deus as suas características, seus potenciais, aquilo que ele conseguia entender. Então, o homem construiu Deus à sua imagem e semelhança. Porque a ideia da divindade vem evoluindo, saindo da fase antropomórfica para essa que nós temos hoje no Espiritismo como causa primária de todas as coisas. Mas o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Ele atribuiu a Deus as características de belicosidade, de amar uns, de odiar a outros, de premiar a uns, de punir outros. Deus não tem essa figura. O melhor entendimento que se teve há milênios passados e que repercute até hoje foi o de Jesus, quando ele chamou de Deus Pai. Ele evoluiu aquele pensamento antropomórfico de um Deus que premia uns e pune outros para trazer a ideia da paternidade. Ainda era uma ideia antropomórfica, mas bastante evoluída, muito além daquele que amava uma tribo e ajudava ela a vencer contra a tribo rival. Jesus veio e disse: não tem rivalidade. Ele é pai e ama todos igualmente. Faz nascer o sol sobre justos e injustos. E no Espiritismo, então, a gente observa a mesma ideia, aí já dando um passo mais na compreensão de que a causa primária de todas as coisas, obviamente, é enraizado na ideia da paternidade trazida pelo Mestre Jesus. Então, quando eu me fecho numa reunião mediúnica e falo, aqui eu faço como eu quiser, e o grupo não estuda, o grupo está
conduzindo a reunião mediúnica à sua imagem e semelhança. E aí, se o grupo não detiver muito cuidado, segundo o próprio Allan Kardec, as decepções são várias, inclusive o risco da fascinação, porque os espíritos enganam. Nós temos espíritos inimigos, e qual de nós pode dizer que é tão evoluído assim que consegue se livrar de uma perseguição obsessiva? Não é? Então nós precisamos estudar para deixarmos de conduzir as reuniões mediúnicas segundo o eu acho ou a minha imagem e semelhança. Esse comentário sobre a pergunta é exatamente para valorar a resposta que é dada pelos espíritos a Allan Kardec nessa primeira pergunta. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? E aí o espírito responde a Allan Kardec: depende da elevação deles. Depende da elevação deles. Os espíritos sempre mencionam isso, depende da elevação de um espírito, no caso aqui, para ter apego às pessoas ou às coisas. Kardec, inclusive, menciona que um estudo paralelo que deve ser feito é o da escala espírita, que ele coloca na questão número 100, 101, ali de O Livro dos Espíritos, que nós teremos a oportunidade de compulsar, mas apenas de passagem, ali ele coloca a gradação dos espíritos, né? Então, nós temos que perceber e analisar a nossa condição espiritual, os espíritos que nos rodeiam, em termos de faixas evolutivas, cada um tendo a interpretação da realidade na qual está inserido, segundo as suas potencialidades. Por isso é que nós temos que imaginar como se nós estivéssemos dentro de um estádio de arena, aqueles em que a arquibancada, o palco fica embaixo e a arquibancada na lateral, e do mais próximo para o mais alto, todos podem observar ali o que está acontecendo no palco. Então é mais ou menos assim. Nós temos em torno de nós várias faixas evolutivas ou dimensões em que os espíritos se escalonam, segundo a sua evolução. Então, do meu lado, eu posso ter um espírito que não vê o superior que está do lado dele, por causa da faixa evolutiva. Isso é muito comum. Então, o que o espírito responde aqui a Allan Kardec: depende da elevação deles, esse apego a pessoas ou coisas. Ou, fazendo uma análise mais autorreflexiva, depende da nossa evolução, estarmos apegados ou não a pessoas e coisas. E esse apego começa aqui. Por isso é que os espíritos que estavam ligados ao diamante mencionado por Chico Xavier começaram o processo de apego aqui. E depois não conseguiram se desligar magneticamente daquele objeto. Então eu falo assim, tinha uma centena de obsessores. Não, tinha uma centena de pessoas querendo ainda, mesmo no mundo espiritual, ter a posse de um objeto. Então, a inferioridade desse grupo, que estava dentro do lado daquela família, estava, sim, causando um tumulto no ambiente. Você imagine 100 obsessores dentro da sua casa. Eles levaram 6 anos de estudo do Evangelho sistematizado, semanalmente, e foram esclarecendo a maioria. Eu acho essa informação importante, inclusive nesse período que nós estamos enfrentando de pandemia, em que muitas pessoas pensam que os espíritos não estão trabalhando porque estamos em suspensão das reuniões mediúnicas presenciais. Esse fato narrado por Chico mostra que a desobsessão pode ocorrer, e a maioria ocorre da forma que foi explicada,
pelo estudo do Evangelho, porque com o estudo do Evangelho daquele casal, não só eles modificaram o próprio pensamento, como eles foram esclarecendo e aqueles espíritos foram entendendo que não compensava ficar ligado a um objeto material. Muitos, talvez, no início, nem sabiam que estavam desencarnados. E ao longo de 6 anos de estudo, eles foram se esclarecendo. E espontaneamente saíram do lar daquelas pessoas. Isso mostra o valor da oração, isso aumenta a nossa fé. O estudo do Evangelho, ou semanalmente, como a gente fala, o Evangelho no lar, ou o culto do Evangelho no lar, como era chamado, ou a leitura diária do Evangelho, vai sim esclarecendo espíritos inferiores que estejam dentro do meu lar e vai promovendo a desobsessão. Então, nesse período de pandemia, de isolamento social, em qualquer período que nós estejamos impedidos de reunião mediúnica, não só nessa questão pandêmica, porque outros episódios muitas vezes acontecem, a gente não poder ir, o estudo do Evangelho está, sim, promovendo a desobsessão. E essa é a verdadeira desobsessão, porque o Espírito também está estudando. Então, houve aí uma libertação pelo conhecimento. E veja que nenhum espírito desse quase 100 foram expulsos da casa daquela família. Que é essa cultura do expulsar espírito, né, do tirar espírito, obrigatoriamente. Olha, eles estavam atraídos ali por algo que eles tinham interesse, que era uma joia. No momento em que eles esclareceram que aquilo não tinha mais valor na realidade espiritual que eles estavam, eles mudaram o pensamento. Essa é a verdadeira desobsessão que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 28, quando ele fala do esclarecimento das entidades. É por isso que nós temos que ler muito o Evangelho, introjetar em nós o comportamento, cuidar dos pensamentos, porque isso é um processo desobsessivo permanente. Foi por isso que André Luiz mencionou no livro lá Os Mensageiros. Nós vivemos uma reunião mediúnica permanente. E é verdade. Nós estamos permanentemente em contato com os espíritos. Então eu estarei esclarecendo os espíritos, a expressão que o autor utiliza, doutrinando, porque era a expressão utilizada à época, nós estamos orientando os espíritos continuamente. Então, nós precisamos desmistificar o processo desobsessivo para tirarmos dessa visão de que acontece apenas na reunião mediúnica. Não é que estamos aqui desvalorizando a reunião mediúnica, muito pelo contrário, estamos valorizando a reunião mediúnica, porque lá na reunião mediúnica não iriam se manifestar essas centenas de espíritos. Ou então aqueles que pretendem o afastamento de espíritos coletivamente, né, expulsar esses 100 espíritos daquele lar. Não foi isso que Chico pretendeu. O grande presente foi a libertação. Então a casa deveria ser muito tumultuada, o ambiente deveria ser muito agitado, por causa da presença dos espíritos. Mas 28, depois de 6 anos, tiveram que sair dali com a saída da joia. Significa que aqueles 28 iriam precisar de mais tempo para perceber a ignorância em relação à joia. É muito provável que algum deles depois se reencarnasse e adquirisse a joia, ou ficasse obcecado. Você vê que na narrativa de Chico aconteceram suicídios e crimes por causa daquela joia. São esses elementos exatamente que retêm a pessoa no lugar ou ligada a coisas ou a pessoas. Quando ocorre algo de violento. Você vê uma pessoa que suicida por causa de uma joia, pelo que nós vimos no caso, fica magneticamente ligado àquilo ali. E acontece. Isso não é um conto popular. Isso é uma realidade. Mas os espíritos continuam a resposta a Allan Kardec, dizendo assim: alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos, que foi o exemplo da joia dada.
Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o apego. Os bens materiais são muito úteis para a nossa existência. Nós dependemos dos recursos amoedados, dos objetos que nos cercam. Mas eles precisam ter o valor relativo e não o valor de posse, sobretudo dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Muitas vezes quebra-se um objeto dentro de casa e a pessoa se desequilibra, porque parece que quebrou foi a alma da pessoa. Então tudo tem um valor relativo, mas não podemos ser também pródigos, ou seja, não valorizar as coisas e sermos gastadores abusivos, que aí também já é um desvio na relação com os objetos. Mas tomar muito cuidado com os apegos. E aqui eu trouxe, ilustrando essa questão, porque é uma questão muito profunda. E que tem vários desdobramentos, essa resposta que os espíritos dão. Eles confirmam que realmente os espíritos se apegam às coisas e às pessoas. E eu trouxe 2 exemplos da literatura mediúnica que mostram exatamente o que Kardec está pontuando. Por isso é que nós precisamos estudar o livro dos médiuns com livros que interpretam, porque a resposta que os espíritos dão, e o que Allan Kardec anotou no livro, é uma ideia síntese, significando que ela comporta inúmeros desdobramentos na realidade. Se você ficar apenas com a ideia síntese e ler o que está escrito no livro, não relacionar com o cotidiano, ou ficar apenas apegado à letra, não se entende o sentido maior do que Allan Kardec está querendo trazer. Porque às vezes a gente estuda dessa forma. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou às coisas? Depende da evolução deles. Alguns espíritos podem apegar-se a objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados. Muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Pronto, terminei. Passo para outra questão. Não é assim. Eu preciso refletir. Porque isso aqui está falando de mim. Quando eu coloco o avarento lá na frente, longe de mim, eu também não me contextualizei dentro do processo. Mas eu trouxe aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, do capítulo 15, Aprendendo Sempre. Esse livro, meus amigos e minhas amigas, é um livro muito importante dentro da literatura mediúnica, porque aqui André Luiz, através de Chico Xavier, estuda 5 casos de desencarnação. Várias situações que levaram as pessoas à desencarnação. Em programas anteriores eu cheguei a comentar um trecho aqui desse livro, que foi a desencarnação de Cavalcante, que ele estava muito apegado à realidade material, ele não tinha compreensão nenhuma acerca de vida espiritual. E nesse capítulo 15, o André Luiz está acompanhando o sepultamento de um médium espírita, Dimas, em que ele descreve aos detalhes a desencarnação de Dimas. Mas o que nos chama a atenção nesse capítulo, além da importância da desencarnação, que será motivo de estudos mais adiante, foi o que aconteceu quando André Luiz entrou no cemitério. Porque ele acompanhou o féretro até o corpo ser sepultado. E quando ele estava ali no cemitério, vendo o sepultamento do corpo de Dimas, ele observou o cenário do cemitério. E ele ficou muito impressionado com o que estava acontecendo ali dentro do cemitério. Que é bem ligado a essa questão de lugares assombrados, né? Que Allan Kardec coloca, e do apego. Então ele conversa com 2 espíritos
ali dentro do cemitério. E ele descreve assim: sentada sobre a terra fofa, ele estava vendo uma mulher sentada sobre o próprio túmulo. Infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos de idade aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos e lastimando em tom comovedor. Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei: que sente, minha irmã? Então, André Luiz deu uma caminhada ali pelo cemitério e viu essa mulher e se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dela e perguntou o que estava acontecendo. E ela virou para André Luiz e disse: que sinto? Gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Oh, o senhor me chama de irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a mim mesma? Se é possível, me ajude por piedade. Não sei diferenciar o que é real do ilusório. Me conduziram à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. E ela tentava se levantar, descreve André Luiz, e não conseguia. Ela ficava ali ainda, agachada, sentada sobre o próprio túmulo, como que estivesse presa ao piso, ao chão. Cavalheiro, continuou dizendo a mulher, preciso regressar, eu preciso voltar à minha residência. Eu preciso voltar para o meu esposo, para o meu filho. Esse pesadelo está se prolongando, eu sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Ela não sabia que estava desencarnada. Pobre criatura, exclamou André Luiz. Em face da compaixão que o triste quadro provocara nele, ele percebeu que ela ignorava que o seu corpo voltou ao leito de cinzas. E ele percebeu que também naquele estado de desequilíbrio que ela estava, ela não poderia ser útil nem ao esposo nem ao filhinho, porque ela queria voltar para dentro de casa. Que é exatamente esse apego, né, que Allan Kardec fala nessa questão. E que aqui André Luiz exemplifica muito bem. Aí André Luiz vira para aquela senhora e diz assim: já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? E ela disse: quero um médico. Depressa. Ela já estava irritada. Enquanto André Luiz conversava com ela. Veja que está aqui, eu quero que vocês prestem atenção, que está acontecendo um trabalho de desobsessão no mundo espiritual, viu? Um esclarecimento do espírito no mundo espiritual, para a gente ver que os espíritos trabalham independente da nossa intervenção aqui no plano físico. André Luiz estava atuando no esclarecimento daquela mulher. Mas ela estava num estado deplorável. Eu estou apenas pensando alguns trechos, que depois os irmãos podem ler o capítulo com mais vagar. Enquanto ele falava de Jesus, que é o nosso médico, pedindo para que ela orasse. Muito parecido com o que a gente vê na reunião mediúnica, no esclarecimento. A infeliz, no entanto, parecia totalmente distanciada de qualquer noção de espiritualidade, tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse. E ela gritou: chamem meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Quem me despertaria? E aí, enquanto André Luiz estava ali conversando com a senhora, desencarnada, chega um outro espírito e fala para ele assim: meu amigo, não se aflija. André Luiz ficou surpreso com aquela figura, e principalmente por ele ter dito para não se afligir com ela, e aí ele se apresentou. Compreendo a sua estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, o espírito se apresentou. Sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Era um espírito encarregado do cuidado com os desencarnados ali dentro do cemitério. Você vê, o cemitério tem proteção espiritual. Amparo, né? Somos 4 companheiros apenas.
prosseguiu o informante. Na verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço, mas zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar do nosso cuidado, aqui nós verificamos o que ele chama de sofrimento benéfico. E aí ele explica o caso daquela senhora. Nossa desventurada irmã permanece sob alta desordem emocional. Completamente louca. Viveu 30 e poucos anos na carne, absolutamente distraída dos problemas espirituais que nos dizem respeito. Gozou a saciedade na taça da vida física. Após feliz casamento realizado sem qualquer preparo de ordem moral, contraiu gravidez, situação esta que lhe mereceu menosprezo integral. Comparava o fenômeno orgânico em que se encontrava a ocorrências comuns e acentuou extravagâncias durante a gravidez, né? Demonstrando uma falsa superioridade, precipitou-se em condições fatais. E aí foi que veio o parto, um parto difícil, veio a infecção, a febre, e ela acabou desencarnando. Então, ele explica a situação dela, mas André Luiz observou algo muito interessante. Ele reparou um fio singular, um fio fluídico, que ligava a cabeça dela e penetrava no chão, o que impedia ela de sair do lugar. É o fio de luz prateada, só que aquele fio que estava na cabeça dela não tinha a luminosidade, porque ela estava desencarnada. Quando a pessoa está encarnada, fica um fio, eles chamam de fio de luz prateada, porque tem essa tonalidade de luz, né, prateada que liga o espírito ao corpo. Mas ela estava ligada ao corpo. Por isso ela estava sentindo a decomposição do corpo. André Luiz pergunta se eles não poderiam desatar aquele fio para ela para que ela não sentisse tanto a decomposição cadavérica, que aquele fio fosse desfeito. Enfim, ela pensou, André Luiz, em desfazer aquilo para que ela não sofresse tanto. Aí aquele coordenador ali do cemitério, né, um dos benfeitores ali, e falou o seguinte, falou para o André Luiz, não, isso não é possível. Nós não temos autorização para isso. E André Luiz insistiu, será que não está na hora da gente, então, fazer isso? Aí o Espírito explica para o André Luiz. Se desatarmos a algema benéfica, ela regressaria intempestiva à residência que ela abandonou, como possessa de revolta, e destruiria o que encontrasse. Ela voltaria para dentro de casa feita uma fera. Não tenho direito, como mãe infiel ao dever, de flagelar com a sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino e, como esposa desatenta às obrigações, não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. Ela voltaria para casa como grande obsessora. Ela estava tentando voltar para o lugar. E ela estava impedida pelo fio de prata que não se desfez. Então ela estava sentindo a decomposição cadavérica. Olha que sofrimento que aquela mulher estava passando. É da lei natural que o lavrador colhe de conformidade com a sua semeadura. Quando acalmarem as paixões vulcânicas que a consomem, e ela humilhar o coração voluntarioso, de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então ela será libertada. E fecha André Luiz, a lição é dura, mas lógica. O segundo caso foi de um velhote, ele usa a seguinte expressão, um senhor desencarnado, que estava de cócoras também sobre o próprio túmulo ali dentro do cemitério. E aí aquele orientador do cemitério, um dos responsáveis ali, convidou André Luiz para chegar perto. Escute-o, disse.
E aí ele começou a observar aquele senhor que estava sobre o túmulo. Ai, meu Deus, dizia o desencarnado, quem me guardará o dinheiro? Quem me guardará o dinheiro? E quando observou que André Luiz e o outro estavam chegando, ele disse, quem são? Querem me roubar? Socorram-me! Começou a gritar, socorram-me! E André Luiz tentou, sem sucesso, conversar com ele, dar alguma consolação, mas ele não ouvia. Foi o que o Espírito disse a ele, não ouve. A mente dele está cheia das imagens de moedas, letras, cédulas e cifrões. Vai demorar-se bastante na presente situação. Como vê, não podemos facilitar-lhe a retirada, porque seria um castigo para os herdeiros que ele perturbaria continuamente. André Luiz, então, não podendo esconder o próprio espanto, né? Aquele orientador lá do cemitério disse assim, não há motivo para tanto assombro. Estamos diante de infelizes, aos quais não falecem proteção e esperança. Então estavam ali naquela condição, mas não faltava a eles proteção nem esperança. E aí ele fala algo muito sério, porque existem outros tão furiosos e perversos que do fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Então eles afundam ainda mais nessa região que André Luiz chama de região subcrostais, subcrosta, né? Crosta terrestre. E aí ele fecha. Esse é o estado deplorável de suas consciências, atraídas para trevas pesadas criadas por eles mesmos. Então, na verdade, não é uma punição divina, não é um inferno permanente, são as pessoas apegadas, desatentas às realidades espirituais que viveram a vida de prazer em prazer. Nem uma prece faziam, não vão aprender a orar depois que desencarnaram. Preocupado com os bens materiais, podem se tornar obsessores dos próprios herdeiros. Veja que aqui André Luiz dá exemplo de dois que foram impedidos. Mas Kardec, na questão número 1 do item que nós estamos estudando, que é o item 132, diz que nem todos ficam impedidos. Porque os avarentos vão voltar para junto dos seus tesouros. E onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Por isso é que eu mencionei no início, nós não podemos nos excluir do processo ensino-aprendizagem espírita. Nós estamos inseridos. No caso desses dois espíritos, lá do livro Obreiros da Vida Eterna, a família foi poupada da obsessão deles. Mas em muitos casos, esses espíritos conseguem voltar para dentro de casa, como foi o caso da joia narrada por Chico Xavier. Esses 100 espíritos conseguiram ficar junto da joia, o que Kardec disse aqui. André Luiz dá um outro exemplo, que muitos são impedidos pelo cordão fluídico que liga a cabeça ao corpo, que quando encarnado é o cordão de prata, e depois que desencarna ele perde a luminosidade, mas se não for rompido pelos espíritos superiores, a pessoa fica ligada, é por isso que ela sente a decomposição cadavérica. Olha que o fio da cabeça daquela mulher penetrava o chão, penetrava a terra ligada ao corpo que estava debaixo dos pés dela. É um sofrimento terrível. Mas isso é resultado das nossas consciências. É o resultado de nossas consciências. E aquele casal do início do nosso programa, que estava ali com aquela joia dentro de casa, se teve condições de comprar aquela joia, é porque eles também estavam
ligados àquela joia, tá? Nada é por acaso. Eles também aprenderam com a lição de Chico Xavier a importância do desapego àquela joia. Uma fortuna que seria para eles, obviamente, uma aposentadoria, não é? Uma garantia de futuro. Mas lhes foi retirado, porque houve um ganho maior. Eles mereceram se desprender daquele estado obsessivo nos quais estavam envolvidos. Veja que é uma questão só, mas quanto desdobramento nos permite. É assim que se estuda Espiritismo, buscando ter uma visão ampla do tema, contextualizada no cotidiano. E muito útil. Nos ensinou aqui a orar cotidianamente, porque com isso promovemos a desobsessão nossa e dos espíritos. E nos ensinou que não devemos nos apegar nem a coisas, nem a objetos, nem a pessoas e nem a lugares. O estudo vai continuar no próximo programa, porque é um capítulo muito importante, tem informações preciosíssimas, tá? Nesse Lugares Assombrados. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tem muitas perguntas, o nosso Telegram já está aberto às questões. A Luciana pergunta, se houver espírito apegado a uma casa, quando uma pessoa ou família vai morar naquela casa, podem ser influenciadas ou ver e sentir a presença desse espírito? Perfeitamente. Porque o espírito vai estar influenciando o lugar. Quem for morar ali vai sentir o ambiente tenso. Conforme a sensibilidade da pessoa, sente, inclusive, com muita intensidade. E aí, o que fazer? O que Chico orientou, né? Aquela família. Estudo do Evangelho dentro de casa, para ir esclarecendo esse tipo de espírito. Mas a pessoa que muda vai sentir sim. A Raquel nos cumprimenta, boa noite. O nosso mentor, o anjo de guarda, ele é o mesmo desde o nosso reencarne até o desencarne? Ou para a sua evolução na sua jornada temos outro mentor? Olha, a informação que a gente tem é que o mentor continua conosco até a desencarnação. Se ele tiver que sair, se afastar, é colocado um outro espírito com a mesma responsabilidade. A Gisela nos pergunta, Jacobson, eu posso dizer que a obsessão é apenas uma técnica e não necessariamente é negativa? Não, a palavra obsessão é usada sempre no sentido negativo, porque espírito evoluído não obsidia, porque a obsessão é o domínio psíquico, e espírito superior não domina psiquicamente. Ele sugere, orienta, mas respeita o livre-arbítrio da pessoa. O obsessor não respeita o livre-arbítrio o obsessor não respeita o livre-arbítrio da pessoa que ele persegue, tá? Então, Allan Kardec deixa muito claro, a palavra obsessão é sempre no sentido de perseguição e, como você disse, num sentido negativo, nunca positivo. Não há obsessão de espírito superior. Gil Gilberto, por que a espiritualidade não intuiu a vender o diamante? Intuiu, Gil, só que através de Chico, né? Porque o casal não tinha condição. Por isso que eu falei que esse casal provavelmente estava ligado à joia, tá? Porque eles também estavam com ela guardada ali no cofre, não é? Obviamente. Então eles tinham uma ligação com aquela joia, até porque eles queriam ela. Naturalmente se entende que é para garantia de futuro. Então eles nunca teriam a intuição para vender o diamante. Eles nem imaginavam que esses espíritos estavam lá dentro. E veja a sabedoria de Chico. Ele não disse para aquela família, daqui 6 anos, sua casa está cheia de obsessor. E tem muito médio vidente que é descuidado e fala isso. Estou vendo, tem 100 obsessores na sua casa. Tem uma joia lá, desfaça-se da joia. Já vi orientações assim, desfaça-se de uma fronha, desfaça-se de um lençol, desfaça-se de uma peça de roupa, porque ela tem obsessor ali. Chico não fez isso. O que Chico fez? Leia o Evangelho. Porque foi um trabalho de caridade com os espíritos e houve a desobsessão. Porque o casal também precisava se libertar. Então, tomar muito cuidado com essas orientações. O Chico ensina isso também. Como orientar? Ele falou, vocês vão ganhar um presente. E foi o que aconteceu.
Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. E aí, uma notícia: o nosso estudo vai ter uma pausa, tá? Agora, em julho, nós vamos retornar dia 3 de agosto. Eu aguardo você no dia 3 de agosto. Até lá, continue acompanhando os nossos estudos. Eles estão disponíveis também em podcast no canal da FEB TV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe para aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade ou gostaria de ficar atento à programação da FEB TV, acesse o nosso grupo no Telegram, @FebTV_médios, coloque a sua pergunta lá, teremos o maior prazer em responder. E encontre todos os programas que já foram gravados até hoje no site da FEB, febtv.com.br/médiuns. Você vai encontrar todos os programas e também as perguntas que já foram respondidas no Telegram. Tem uma centena de respostas lá, as mais interessantes. Finalmente, seja você também um padrinho da FEB TV. Ajude a manter este e outros programas no ar, acessando febtv.com.br. E eu te aguardo em agosto, no dia 3, às 20 horas, para continuarmos o estudo de O Livro dos Médiuns. Um abraço carinhoso a todos. Muito obrigado, até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. – 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram a nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.